Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Tem a chegada do goleiro Kelly no Rio de Janeiro, inclusive ele já está fazendo exames médicos. Também o Vitor Luiz já está fazendo exames médicos, vai ter análise, inclusive, no Gui Moreira, da TV Globo do Paraná. E vamos fazer uma análise rápida de uma matéria interessante do Globo Esporte sobre o Aureliano. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola lá no Mané Garrincha em Brasília, Bangu e Vasco, quarta rodada da Taça Guanabara. É um jogo extremamente importante para os dois, né? O Vasco tem várias histórias de alegrias contra o Bangu. Inclusive, o Bangu já foi time grande no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, tanto que já foi vice-campeão brasileiro da Série A. E nessa onda de SAF, se tivesse empresário inteligente, reconstituía tanto o América quanto o Bangu, que já foram times grandes do Rio de Janeiro. Bom, mas situação para falar em um vídeo... mais neutro, por assim dizer. Aqui é Vasco, e chegou hoje, nesse sábado, o goleiro Kelly. O Vasco venceu pelo cansaço, depois de um ano tentar esse goleiro. O Vasco, enfim, um ano depois conseguiu contratar esse goleiro, e o Kelly, chegando ao Rio de Janeiro, falou rapidamente com os colegas que estavam lá no Galeão. E ele falou que não poderia dizer não ao gigante da colina. Veja. Para mim, eu precisava buscar novos desafios, né? Novos ambientes, uma nova cultura. O Vasco tem uma camisa muito grande, não conseguiria dizer não ao Vasco. Foram muitos anos no Inter, creio que tive isso lá, foram 15 anos lá. Mas eu vim fazer minha história agora aqui no Vasco, vim trabalhar para isso, para agregar o elenco. E poder mostrar um pouquinho do meu trabalho também fora do Rio Grande do Sul, onde eu passei mais tempo do meu tempo. Também falou da disputa saudável pela titularidade do gol no Vasco com o Léo Jardim, veja. Certeza, onde eu passar eu quero fazer história, quero deixar meu nome marcado. O Vasco tem um legado, uma cultura, uma escola de goleiros também muito importante no Brasil, e eu quero aprender um pouco dessa cultura do Vasco. Já conversou com o Jardim? Não conheço ele ainda, não conversei com ele, mas eu sei que ele é uma pessoa... É gaúcho também, é lá do Sul, da escola gaúcha também, então é um cara que tem um perfil parecido com o meu também, dentro e fora de campo. Acho que vou adaptar rápido com ele. Que seja uma trajetória vitoriosa no Kelly, no Gigante da Colina, já que o Vasco há um ano tentando buscar esse goleiro, e já falei esse goleiro já umas 400 vezes, já perdi a conta também. Mas era ano passado o Vasco obsessivamente tentou ele, só depois de desistir mesmo é que o Vasco procurou o Ivan. E, ironicamente, o Ivan foi para o Internacional esse ano, ele se machucou. E está uma abafa lá no Rio Grande do Sul, que houve um ato de disciplina do Kelly, né, que isso acelerou a transferência dele para o Vasco, porque teve um último jogo do Internacional pelo Gauchão, que foi fora de casa, que ele teria se negado a viajar, ele foi convencido a viajar, né, e que ele teria ficado chateado que não é o substituto natural do Ivan, ficaria no banco de reservas, e ele tiveram que implorar para ele viajar. Bom, está rolando isso no Rio Grande do Sul. Hoje, os colegas que estiveram lá no Galeão não questionaram a ele sobre isso, mas muito provavelmente na apresentação oficial ele será. Se procede, se não procede, ele dará a sua versão, né, quando for apresentado de forma oficial. E ontem a gente apresentou o Leandro Bar, do canal do Bar, que é um dos canais mais
vitoriosos do Internacional, falando da trajetória do Kelly lá no Rio Grande do Sul, cria do Internacional, mas a gente torce que ele tenha uma passagem vitoriosa pelo Vasco, que quando no futuro, quando ele sair de São Januário ou encerrar a carreira no Vasco, seja como for, a gente nunca sabe que está para acontecer, que os torcedores lembrem dele com carinho. Nem precisa ser titular absoluto para a torcida lembrar com carinho. Por exemplo, o goleiro Márcio, que foi reserva imediata do Carlos Germano, no título brasileiro de 97. A torcida lembra dele com carinho, inclusive o Márcio jogou mais jogos que o Germano, já que havia acabado o contrato do Germano e a negociação demorou para acontecer. Enquanto isso, o Márcio foi jogando. Primeiro foi o Caetano falhando feio, e o Márcio, de terceira opção, virou titular até a renovação de contrato do Carlos Germano. Então, vai depender muito do Kelly. Se ele realmente evoluir na colina, ele vai ter tudo para virar ele. E, embora ele não vai ser titular, já que o titular absoluto do gol, no momento, é o Léo Jardim. Bom, depois de falar em contratação, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, com passagem do Botafogo, estava lá no Curitiba, muitos torcedores reclamando da contratação junto ao Curitiba, já que o Curitiba caiu para a Série B. Mas eu acho que isso aí não diz muito, calma, porque quando o Vasco caiu em 2020, o cara não estava aí no Vasco. E hoje ele é campeão da Libertadores. Pode ter sido um destaque do Curitiba. Eu, particularmente, não lembro dele nem na vitória do Vasco sobre o Curitiba de 5-1, nem no 1-1 no turno. Então, nada melhor que falar sobre a trajetória do Vitor Luiz lá no Coxa Branca, o Gui Moreira, da TV Globo do Paraná, que ele traça toda essa história no lateral esquerdo lá no Curitiba Verde. Olá, amigos do canal Vasco e Velocidade, que é Guilherme Moreira, jornalista de Curitiba. E para falar da passagem do Vitor Luiz no Coxa, quando ele chegou foi visto com bons olhos, tanto pela imprensa quanto pela torcida, que apesar de não ter espaço no Palmeiras, os empréstimos dele foram razoavelmente bons, principalmente na passagem dele pelo Ceará. E foi isso que acreditou ele a vir ao Coxa. Ele chegou com status de titular. Nessa mesma janela de transferências, o Curitiba pagou, investiu no Jamerson do Guarani. O São Paulo também estava interessado nele, mas acabou vindo para o Coxa. E, em tese, o Jamerson ia ser reserva. Só que ao longo da temporada eles foram revezando, alternando entre titularidade e reserva. Em alguns momentos até teve uma improvisação ali na lateral esquerda. Mas tem que entender também um contexto do Curitiba, que fez um elenco muito ruim para o Campeonato Brasileiro, não por acaso foi rebaixado com antecedência, a pior campanha da história do Coxa nos pontos corridos. Muitos técnicos também passaram durante a temporada, e o Vitor Luiz, mais na reta final, conseguiu se firmar ali como titular com o Thiago Kozlowski. Na temporada ele fez mais de 40 jogos, 3 gols e 1 assistência, um número pequeno se levando em conta como um lateral, mas ele chegou a render em alguns jogos. Contra o Atlético fez um golaço de falta, um rival aqui do Paraná. Contra o Fluminense no Rio também foi bem. É um jogador que acabou não dando liga, mas muito também porque o Coxa não deu liga. Dá pra ver que ele tem qualidade, assim, para ser um jogador que vai ser útil pro Vasco, acho que até como reserva, não como titular, mas tendo seus minutos ali com um elenco melhor, com um técnico melhor também. Para essa temporada ele começou a treinar em separado, porque tinha o Jamerson no elenco e o Coxa também investiu no Rodrigo Gelado, que se destacou na Série B, pagou 1,5 milhão nele. E entre os 3 laterais, até pelo custo mensal do Vitor Luiz para o Curitiba aqui numa Série B meio que acima do teto,
optaram por liberar ele para procurar um clube e acabou agora rescindindo com o Coxa, sem compensação financeira e acertando com o Vasco. Bom, que seja uma passagem boa pelo Vasco, né? Ele já tem um jogador experiente. Aliás, no fato do João Kelly e o Vitor Luiz serem contratados, acaba com aquela aquela narrativa que a 77 só contrata jogador novinho. Tá, o Safosa tem 21 anos, né? E outros que a 77 contratou, esse volante do Genoa também é novinho, nem é tão novinho, tem 26 anos, se eu não me engano. Mas eles dão preferência para um jogador novo, pensando na revenda no futuro, mas eles já entenderam que para funcionar no futebol brasileiro tem que ter uma máscara de experiência com juventude. Vamos aguardar essa trajetória do Vitor Luiz, que ele sabe que vai vir para ser reserva do Lucas Pinto, porém, nessa temporada tem Copa América, tem Eurocopa, ele tem possibilidade de ser convocado tanto para a seleção brasileira quanto para a seleção italiana. Então, preventivamente, o Vasco contratou o Vitor Luiz. Tem o Julião, tem o Leandrinho, mas são dois jogadores muito jovens. E no brasileiro, pressão enorme, é melhor do que queimar jovens promessas. O Leandrinho fez 2 jogos só como profissional, né, nos 2 primeiros jogos do Carioca, né, enquanto o time principal estava lá no Uruguai. Inclusive ele fez um golaço contra o Boa Vista. Mas seria queimar jovens promessas nesses últimos 23 anos de tristeza, antes da SAF aparecer na vida do Vasco. O Vasco queimou muitas jovens promessas, porque quem subia com a pressão de ser a solução. E jogador jovem vai errar. Então foi uma boa sacada contratar um jogador experiente como o Vitor Luiz. E como vocês viram, né, um guia da TV Globo falando sobre a trajetória do Vitor Luiz lá no Coxa Branca. Vamos esperar para ver como será isso. E para encerrar a nossa boa noite, a gente recomenda uma matéria do Globo Esporte falando sobre o Orelhano, né, de grande promessa, de uma grande expectativa de decepção. Bom, foi uma aposta. É um jogador de 20 anos, considerado uma futura estrela do futebol argentino, mas o cara tem uma mente fraca. O que a gente pode questionar é por que o Paulo Brax achou dentro do mercado que ele valia 20 milhões. Acho que foi mais um erro do Paulo Brax, a inexperiência do Paulo Brax em termos de valores de mercado do que o Orelhano Ceni. Se vocês forem ver esse vídeo daqui do Vasco Velocidade e outros colegas falando da negociação, ele demonstrava que não queria vir desde o primeiro momento. O River, o velho SAF, que estava precisando de dinheiro, porque estava precisando, e que forçou a venda. É um cara que se recusa a sair debaixo da asa da família. Faz o quê? Agora, espero que o Vasco veja o melhor para ele. Né? Os jogadores estão nem aí, o clube de jogadores estão nem aí. Agora, o Vasco tem que ver o que é melhor para si. Mas eu ainda acho, o mercado argentino já fechou ontem. Ainda acho que ele só treinando separado, daqui a pouco ele vai implorar para voltar a fazer parte dos planos. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com o pré-jogo Vasco e Bangu e Vasco, comando de campo do Bangu. Amanhã, lá em Brasília, ainda são 4 da tarde.
O Vasco vai chegar lá na capital federal às 9h30 da noite e vai ser recepcionado com milhões de vascaínos apaixonados lá na capital federal. Até mais.